Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 30 de julho de 2025 e nosso devocional diário está no último capítulo do Evangelho, conforme escreveu Lucas. Lucas minucioso, Lucas exaltando o poder do Espírito Santo, falando muito de anjos, nos traz um relato maravilhoso acerca da vida. É o único que fala acerca da adolescência de Jesus Cristo, fala de muitos detalhes, parábolas inéditas que ele conseguiu ali coletar ao longo das suas entrevistas, detalhes maravilhosos acerca da vida de Jesus, que com certeza ele só podia ter conseguido estando ali com Maria, a mãe de Jesus. Nós vimos aqui os relatos da crucificação e hoje, claro, nós vamos falar no capítulo final a vitória, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele começa dizendo no versículo 1 que no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Vamos lembrar que as mulheres tinham visto Jesus. Versículo 10 vai dizer quem eram essas mulheres: Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Que coisas eram essas? Aquilo que elas tinham visto. Elas tinham chegado e acharam a pedra removida, diz o versículo de número 2, e o versículo 3 deixa claro: não acharam o corpo de Jesus. Foi dito para elas ali que convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado ao terceiro dia, ressuscite, e elas se lembraram dessas palavras que tinham sido ditas a elas, e elas foram logo anunciar aos discípulos, e eles não creram, infelizmente. Porém, Pedro, segundo o relato aqui de Lucas, levantou-se e correu ao sepulcro. Ele foi até o sepulcro. Pedro tinha algo a fazer. Lembram-se? Ele tinha negado a Jesus e aquilo tinha feito ele sair chorando amargamente. É o que Lucas foi deixar claro para nós aqui. É um detalhe maravilhoso que Lucas nos traz acerca ali da negação de Pedro. Lucas também traz uma história que os outros evangelistas não contam, que quando iam dois deles do caminho de Emaús, é interessante que estes dois estavam também ali com os apóstolos quando eles estavam recebendo as notícias. Veja o que eles estão dizendo para essa pessoa que se colocou ao lado dele, que nós sabemos que é Jesus, mas eles ainda não sabiam. Versículos 22 e 23. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Eles também receberam essa notícia junto com os 11 que estavam ali. Judas já não estava entre eles, e eles dizem no versículo 24 que alguns, eles falam no plural, dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Nós sabemos que esses alguns foram, segundo os outros relatos, não apenas Pedro, mas João foi junto com ele. Esses dois estavam indo embora, estavam indo para longe de Jerusalém, porque afinal de contas, aqueles que eles esperavam que fosse a redenção de Israel, ele tinha morrido. E Jesus vai e se coloca junto deles, coloca ao lado deles, e eles estavam ali, como diz o versículo 16, com os olhos como que fechados, para que não o conhecessem. Realmente não o conheceram. Nós vamos ver abaixo que Jesus vai repreendê-los, e diz o versículo 25, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E aí Jesus vai fazer algo maravilhoso, algo que enche o meu coração de alegria e dá uma vontade de ter ouvido o que Jesus disse. Versículo 27 diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O próprio Jesus pregando expositivamente acerca daquilo que os profetas, do que Moisés, do que Jeremias, Ezequiel, do que Zacarias, Miqueias, do que os profetas disseram acerca dele. E ali eles foram agraciados com esse ensino maravilhoso vindo diretamente do próprio mestre. Eles convidaram esse desconhecido para estarem na sua casa, e enquanto eles estavam à mesa, Jesus toma o pão, ele abençoa, ele parte e dá para eles, e neste momento é que seus olhos são abertos e eles o conhecem. Nesse momento Jesus desaparece, diz o versículo de número 31. Mas o versículo 32 diz algo especial que ainda acontece conosco. Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? O seu coração é como esses aqui no caminho de Emaús?
João ele diz para nós que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, e mais bem-aventurados ainda são aqueles que creem, têm seus corações ardendo quando as escrituras são abertas, quando você ouve essas palavras maravilhosas acerca da ressurreição de Jesus, acerca do amor dele, acerca de que a morte não pôde contê-lo e ele voltou para estar conosco, para viver conosco. Esses discípulos que estavam indo para Emaús, depois de reconhecer Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém. E aí ele estava ali dizendo para eles que realmente Jesus tinha aparecido. E diz o versículo 36 que ele falando essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E Jesus se apresentou. E para tirar qualquer dúvida, ele apresenta ali as suas mãos e os seus pés e diz: sou eu mesmo, apalpai-me, vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Veja que Jesus está ressuscitado, ele está ali, ele é apalpável, ele tem carne, ele tem ossos, ele mostrou as mãos, ele mostrou os pés dos discípulos ali feridos, diz o versículo de número 40, e ele vai comer com aqueles discípulos ainda. O versículo 42 diz: vocês têm alguma coisa que comer? O versículo 41 ele pergunta, no 42 eles mostram para ele um peixe assado, um favo de mel. Diz o versículo 43 que Jesus toma e come diante deles. Jesus ressuscitado, ele comeu peixe, ele comeu mel ali junto com seus discípulos, e depois daquilo foi aberto o entendimento para que eles compreendessem as escrituras, e esse entendimento ele não é mais fechado, ele está diante de nós. Os apóstolos eles fazem questão de estar nos mostrando a realidade do evangelho através das suas cartas, através dos seus escritos, através do evangelho, e nós somos agraciados por isso. Versículo 49 diz: e envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E naquele momento ele se aparta deles, é elevado aos céus, e os discípulos voltam ali com grande júbilo para glorificar e viver glorificando ao Senhor em todo o tempo e todo momento. O versículo 53 termina dizendo que eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Lucas termina com um grande amém, e eu também termino aqui com amém. Que evangelho maravilhoso! Leia, releia, comente, pergunte, não deixe de se maravilhar, não deixe que as escrituras percam aquilo que elas têm que fazer na sua vida, que é fazer o seu coração estar ardendo quando você está debruçado sobre ela, a ouvindo, a estudando. Que as palavras de Deus continuem assim, nos entusiasmando, nos fortalecendo, nos levando adiante, porque é isso que o evangelho faz, uma transformação completa na vida do homem. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.